Muito bem, 2020 foi mais um ano de recordes nos portos do Paraná. A Diana Túlio fez uma entrevista exclusiva com o Luiz Fernando Garcia. Ele falou sobre o ano de 2020 e fez projeções para 2021. Veja aí. Nós estamos hoje com o Luiz Fernando Garcia, ele que é diretor-presidente da empresa Portos do Paraná. Vai fazer para a gente um balanço sobre tudo que rolou no porto aqui esse ano e também vamos falar um pouquinho sobre o que vem adiante. Luiz, primeiro gostaria de saber de você, como é que foi esse ano de pandemia para vocês terem que se reinventar, né, nessa questão da segurança, da saúde, todos esses procedimentos que vocês tiveram que implantar em tempo recorde? Bom, Diana, foi um ano diferente para todo mundo e para a logística foi um desafio maior ainda, né? Se a gente voltar um pouco no começo do ano, havia uma sensação de que os portos seriam um grande proliferador desse coronavírus, né? Natural, a gente recebe as embarcações, a maior parte vem da Ásia, nós recebemos um volume muito grande de caminhões, então isso causou um espanto e fez com que a Portos do Paraná adotasse medidas rigorosas e inovadoras para que a gente conseguisse dar a tranquilidade. O primeiro passo foi dar a tranquilidade para o trabalhador, porque havia uma pressão não só dele, mas da família. Poxa, você vai trabalhar para pegar um vírus que é fatal. Então, as contratações que a Portos do Paraná fez, a parceria que fez com a comunidade portuária, com os sindicatos, com o OGMO e a conscientização dos trabalhadores. Isso foi fundamental para que a gente chegasse num resultado onde não houvesse qualquer paralisação. Então nós não tivemos nenhuma paralisação por conta da pandemia. As ações elas continuaram a correr, um volume histórico também, então é até engraçado hoje, né? Você olha, no momento mais difícil para a logística, nós tenhamos tido uma movimentação, uma safra recorde, fatores externos que contribuem para a movimentação, porque não é só a safra, envolve o preço do produto no mercado internacional, a condição climática, quanto menos chuva, mais a gente opera. Então tudo isso favoreceu para que a gente tivesse um resultado super positivo mesmo, recordes batidos em março, abril, maio e agora no final do ano, 30 dias antes de acabar o ano, batemos nossa marca histórica. Então isso foi fantástico, um trabalho conjunto, mostra que a força do trabalho conjunto não é só um discurso, ela dá resultado e o resultado está aí. A entrega de todos fez com que nós não permitíssemos uma paralisação, tanto do escoamento da safra, como a importação dos equipamentos. Muitos equipamentos hospitalares e insumos hospitalares, máscaras, enfim, tudo que foi necessário para o reforço dos ambientes hospitalares, entraram por aqui também, muita coisa. Então isso fez com que nós dessemos a tranquilidade aos trabalhadores e mantivéssemos a logística funcionando em perfeito estado. Vou pedir até para parar aqui um pouquinho, Luiz, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a autonomia do porto, que tem tudo a ver com essa área aqui, mas antes queria saber exatamente sobre isso. Então, quer dizer que esse ano, além de tudo, né, além dessa segurança que o porto conseguiu, de ser a porta, mais uma vez, do Brasil para o mundo, né, tanto de entrada quanto de saída, teve essa questão da importância, então, na importação dos insumos hospitalares. Como é que foi para vocês trabalhar com isso, sabendo da importância que o porto teve nesse momento tão decisivo? Isso, foi um desafio desde o primeiro. O nosso desafio ele começou já em janeiro, enquanto a pandemia ela foi declarada pela OMS, se eu não me engano, em março. Mas em janeiro, com a questão do Covid-19 ainda só na China, nós começamos a ter algumas preocupações em instalarmos protocolos, porque sabíamos que as embarcações que estavam lá viriam para cá. Então, esses esforços foram concentrados em primeiro manter o porto funcionando. Nós sempre falamos no começo do ano, era uma pergunta recorrente, o porto vai parar? Não, a gente dizia sempre que a paralisação do porto seria um efeito, uma consequência da paralisação da logística. Os navios não chegando, as cargas não chegando pelo modal ferroviário ou rodoviário. Aí sim paralisaríamos, mas nós não seríamos a causa, não pararíamos e
deixaríamos tudo, justamente por conta disso. O Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Estado da Saúde, o governo do estado do Paraná ficaram muito preocupados e não só exportar o produto do agronegócio, que foi fundamental, isso é importante ressaltar. A economia, setor do comércio, turismo caiu e o que segurou uma queda mais acentuada ainda foi a manutenção do agronegócio. E essa manutenção, com o escoamento das cargas pelo porto, foi fantástico e deu resultado à sociedade. Não um resultado tão bom para um todo, mas evitou uma queda mais acentuada. E nós sabíamos também da importância do porto estar funcionando para receber essas operações de importação. Então isso foi um comunicado geral a todos os portos, que todos estivessem preparados para que a gente tivesse a condição logística em pleno funcionamento, não criando qualquer embaraço para que essas cargas que alimentariam os hospitais de campanha no Brasil inteiro, tivessem a sua entrada aqui. Então entraram aqui em outros portos do país também. Mas todas essas ações que a gente disse no começo serviram para que a gente garantisse isso, garantindo principalmente ao trabalhador da condição saudável, da condição de segurança que o porto lhe imprimia naquele momento. Luiz, vou pedir para você até virar um pouquinho para cá, para a gente poder ficar de frente para essa área. Esse foi um ano em que o porto teve autonomia, né, por causa de todo um processo que foi realizado no ano passado. E essa área aqui, ela também representa um pouco dessa autonomia e ela está inserida nessa autonomia dentro de todos os procedimentos que vocês realizaram durante o ano. Então, como foi para o Porto de Paranaguá atuar esse ano, né, com leilões, com arrendamentos? Foi produtivo, foi positivo? Que balanço o senhor faz disso? Bom, foi muito bacana. Aqui é uma área interessante mesmo, porque no ano passado nós conseguimos a nossa delegação em agosto de 2019. Então, desde lá até hoje, se eu não me engano, semana passada, um segundo porto conseguiu essa delegação, mas não na sua totalidade como a gente conseguiu. Então, veja, mais de quase um ano e 6 meses depois da nossa delegação, o segundo conseguiu. Demonstra a competência da gestão do governo Ratinho Júnior na administração do porto, na escolha dos seus diretores e de seus quadros de colaboradores, além da capacitação que é dada recorrente ao nosso corpo funcional efetivo. Então, isso foi o primeiro grande alento aí do Ministério em nos conceder essa delegação. E aqui a gente vai ter o resultado de um leilão que foi feito no ano passado, a assinatura do contrato foi feita no começo desse ano, em fevereiro, da área da Klabin. Então a Klabin arrendou aqui essa área na frente, que hoje está livre. Nós teremos muito em breve, creio eu que ainda no primeiro semestre do próximo ano, o início das obras aqui. Um movimento, um valor de mais de 120 milhões de reais que serão investidos aqui, gerando emprego na obra, gerando emprego na manutenção e gerando um ganho logístico fantástico. Então, a hora que a gente tem a condição de estruturar somente os nossos processos, isso dá uma agilidade muito grande e a prova disso foi no leilão de sexta-feira que a gente teve. Tivemos um leilão com uma área de veículos, uma área também que é uma área descampada lá próximo ao terminal de containers, onde nós trocamos hoje uma área mato, trocamos por investimentos, novos investimentos, serão mais de 20 milhões de reais de investimentos, onde teremos a condição de ofertar para um setor tão importante que é o automobilístico, uma operação mais consolidada, uma operação mais limpa, mais lógica, porque hoje a gente atende esse segmento, mas não da forma mais adequada, porque o volume é muito grande. Então a gente acaba distribuindo os veículos em diversos pontos do porto. Às vezes até aqui é utilizado, né? Exatamente. Então agora, com esse leilão, após a implantação desse terminal, todos os veículos serão direcionados para aquele ponto. Então, vai dar um grande ganho logístico e uma confiança nesse segmento que é tão importante. Os portos do Paraná que são referência nessa movimentação de veículos, né, Luiz? Isso, nós temos aqui diversos elogios na operacionalização desse tipo de carga. As empresas que fazem a operação, elas são sempre destaques e elogios dos importadores que recebem, porque o nível de avaria de qualquer batida é baixíssimo quando existe. E o cuidado
com a carga, por óbvio, e também a agilidade nessa operação. Então os navios, eles atracam, é uma operação muito bem coordenada por toda a nossa equipe e que dá esse resultado nesse reconhecimento do setor de automóveis, de veículos para com o nosso porto. Bom, daqui a pouquinho você confere a segunda parte da entrevista com o diretor-presidente do Portos do Paraná. Já voltamos.